Eu trabalho em escola pública e me incomoda observar que, desde a primeira infância, a desigualdade de gênero é perceptível na formação do indivíduo. Isso se evidencia ainda mais na escola, através de brincadeiras distintas para meninos e meninas. De que forma os educadores devem lidar com esse quadro? Seguinte, primeiro eu acho que a gente tinha que educar os pais e as mães, né? Esse é o grande nó, porque veja, quando a criança chega na escola, ela já chega, ela não é uma tabuão, ela não é um papel em branco, ela já vem com impressa vários valores aí, né? E entre os quais essa visão, né, sobre gênero, que continua repetindo e produzindo aqueles papéis, menina é para isso, menino para aquilo, o homem não chora, entendeu? Então, inclusive, as mulheres, eu não digo que são só elas, porque elas não fizeram os filhos sozinhas, mas os pais e as mulheres, sobretudo, têm um papel fundamental nisso, elas são pessoas comprometidas com essa visão machista. Elas educam os filhos de forma machista. Sabe? Homem não pode fazer certo serviço dentro de casa, tá? Eu sei disso porque tem histórias até para contar. Eu lembro a vez que chegou, meu irmão acabou de casar, chegou da lua de mel, foi almoçar na minha casa, a mulher dele levantou da mesa e foi lavar a luz. Vou dar um exemplo mesmo. Aí ela convocou meu irmão para ir ajudar a lavar. A minha mãe ficou injuriada. Que não era para fazer isso. Eu falei, eu estava lá. Aí ela falou assim, mas você acha certo? Eu falei, certíssimo. Ela trabalha tanto quanto ele, o dia inteiro. Ela trabalha, o Zé trabalha, tem que ajudar na casa. Tá? Então, as mães são muito responsáveis por essa visão. Então, a gente tem que também, na mídia, começar a desconstruir essas mães aí. Né? Educar os filhos dessa maneira. Escola, o que o professor tem que fazer? Eu acho que a questão de gênero tem que aparecer na escola, na discussão. Aliás, tem que aparecer no tratamento que se dá para os alunos. Essa é uma questão. O professor tem que ser educado e formado aqui na universidade, coisa que não está acontecendo, não é porque eu saí e me aposentei. Há muito tempo que as licenciaturas estão ruins, que as licenciaturas não estão discutindo os grandes temas da sociedade lá fora. Porque tem muito professor universitário que chega a dar o conteúdo e não tem nada a ver com a discussão lá fora. A mesma coisa que eu chegasse aqui hoje, fosse dar aula de História do Império Brasileiro, porque eu sempre fui professor de História do Império, e República também. E não discutisse o que está no Brasil lá fora. Quando tem tudo a ver, eu posso pegar o tema de História do Império e discutir a situação das mulheres aí hoje. Tá? Então, eu acho que as licenciaturas estão formando mal esses profissionais que vão ser professores. Esse professor precisa tratar o aluno com a equidade de gênero. Tem que lidar que vai ter aluno homossexual na classe. Então esse professor tem que sair daqui preparado para isso, para lidar com a diversidade sociocultural das mais diversas. E o professor tem que fazer uma coisa, veja bem, o que foi sempre o professor? Vamos pensar na educação básica. O que sempre foi o professor? O sujeito que chegava, ele dizia as coisas, os alunos acatavam e tem que responder do jeito que ele quer. Ainda tem muito disso. Outro dia eu estava estudando com a minha sobrinha neta, de 10 anos lá, história. Quando eu peguei aquilo, eu queria matar a professora. Eu disse para minha irmã assim, eu vou brigar na escola da sua neta. Eu vou lá brigar com a professora de história. Porque era 40 perguntas de correto. Não é para criança pensar. Não é para pensar. E eu fui estudando com ela, inclusive explicando para ela as coisas, para ela compreender e não decorar. E ela adorou, achou uma farra, divertido. Bom, então, o professor tem que saber lidar com as diversidades que ele vai encontrar nas salas de aula. Entendeu? Inclusive em escolas privadas, porque as escolas privadas também não estão isentas disso. Você pode
ter até uma certa homogeneidade socioeconômica e cultural em certas escolas, mas você tem diferenças. Porque ninguém é igual a ninguém. Veja o caso que aconteceu aí, casos aí de meninos do Motiva aqui em João Pessoa sofrendo bullying. Veja um caso do filho de uma professora daqui, da Margarida, que trabalha aqui com Nazaré, nos direitos humanos, que o filho dela se suicidou, recente, acho que foi começo do ano, e o menino sofria de bullying, tá? Então não é porque é colégio privado que está isento disso, não, tá? Então o professor teria que ser preparado para ele lidar com isso e não impor, inclusive, a seu ponto de vista. Porque ele teria que permitir que a classe fosse um diálogo para discutir, inclusive, essas coisas, entendeu? Agora, eu temo porque o professor continua querendo impor o ponto de vista dele. Ele não pode mais ser nem esse professor que de estudo o aluno tem que acatar a posição dele, por isso que o aluno não gosta da escola. Por isso que o aluno não vai gostar da escola mesmo. Tem vários depoimentos de ex-alunas que foram dar aula, aí os alunos chegaram, uma delas, o padre Zé, os alunos chegaram um dia para ela e pediram uma reunião. Professora, nós gostamos muito da senhora, mas a gente tem que ensinar, aprender história de outro jeito, porque a gente odeia isso aqui, não suporta isso daqui. O que isso tem a ver com a nossa vida? Com a nossa vida hoje. E é isso que eu quero dizer. Então o ensino tem que ser, quer dizer, além do professor, a escola, tratar as pessoas e respeitar a questão de gênero, entendeu? De orientação sexual, se tiver aluno deficiente, enfim, as diversidades. O ensino propriamente, dentro da sala de aula, o professor não pode ter duas posturas, no meu ponto de vista. Uma postura que é a postura mais comum de dizer o que vale a minha opinião como professor, o aluno tem diálogo, ele cala a boca e tem que acatar. Como a minha sobrinha neta lá catar 40 perguntas decoradas e devolver do mesmo jeito. O que é isso? Não tem diálogo, não tem debate. Então, o que o cara vai aprender para a vida dele? Essa é uma postura. A outra postura é um exemplo que eu dou, que eu estou lembrando, de um mestrado, acho que do Macedo aí na educação, que ele foi entrevistar a professora de história para ver a quantas andava a cabeça dele. Aí na rede, professor, eu não deixo os alunos fazer tudo, eu não dou opinião, me mantenho neutro. Eu nem acho essa postura equivocada. Eu não acho que é nem a imposição autoritária, nem a neutralidade. Há que haver o diálogo. O professor é um participante do diálogo, ele tem todo o direito de expor sua posição no meio desse diálogo, mas não tem o direito de impor a sua posição. Entendeu para entender? E acho que, por exemplo, o meu medo hoje, eu acho que as duas diversidades mais difíceis na sala de aula são essas: orientação sexual e religião. Isso está dando choques homéricos aí nas escolas, você está entendendo? Porque normalmente o professor é de uma determinada religião, quer impor aquela religião ali para os alunos, tá? Então isso dá choque. Quando chega na questão de orientação sexual, aí tem aluno, entendeu? Porque há uma discriminação mesmo, tá? Então eu acho que a receita é essa: o professor teria que saber lidar com as diferenças e na base do diálogo. Posso não concordar com o sujeito ser homossexual, mas eu tenho que respeitar e não posso discriminar. É isso que eu quero dizer. Portanto, nem neutralidade do professor, nem a imposição da única posição CAD imposta para todo o conjunto de alunos. Eu concordo com a senhora que as mulheres são responsáveis pela educação dos filhos, né, e, portanto, também desses homens que se perpetuam enquanto machistas. Mas a senhora não acha que querer compartilhar com a mulher essa responsabilidade pela perpetuação do machismo não é o mesmo que querer responsabilizar o negro pela perpetuação do racismo, tendo em vista que ambos são vítimas de anos de opressão e exclusão social, assim como essa transformação e essa mudança de pensamento e comportamento depende de uma revolução social muito mais ampla e complexa, que envolve inclusive a religião?
eu concordo com você. Eu acho que, eu usei uma frase aí, a mulher não fez o filho sozinha, portanto é corresponsabilidade. E concordo muito mais com essa história de que para você resolver mesmo essas coisas, para mim, precisaria muita revolução mesmo de valores, entendeu? E de uma sociedade mais igualitária. Eu acho que precisaríamos chegar nisso, tá? Não gosto muito da ideia de achar que a mulher é só vítima, tá? Eu acho que senão nós caímos um pouco na polaridade homem e mulher. Eu preferia dizer que, no caso, é uma sociedade que engendrou isso, que fixou papéis de uma certa maneira, com uma certa estabilidade, mas no momento atual, que eu acho que tem todo esse caldo de cultura feminista, as reivindicações todas, eu acho que dá para interferir dos dois lados, homem e mulher partilhando essas responsabilidades, entendeu? Agora, como solução, eu não vejo assim uma solução de curto prazo, porque é como eu disse, é uma mudança de mentalidade que precisa de uma revolução mesmo de valores, entendeu? E nós estamos vivendo um embate muito sério no momento, né? Eu acho que é um pouco lembrando Karl Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar, e nós estamos vivendo um outro momento, que aqui ele falava isso do mundo, né? Lá do século XIX, eu poderia dizer que nós estamos vivendo um outro mundo também, tudo que é sólido se desmancha no ar, no certo sentido, valores são remexidos, e isso está claro. Agora, tem ao mesmo tempo o embate da reação, tem o embate da reação. Veja, que falou uma coisa espinhosa, que é a questão da, inclusive, mexer com as religiões. É espinhoso isso, extremamente espinhoso. Por quê? Primeiro que eu acho que a gente tem que pensar religiões e religiões e religiões e religiões, né? Eu sempre gosto de citar um livro que eu gostei muito de ler, não sei se você conhece, sobre as religiões. A Viagem de Theo. Você já viu falar nesse livro? É um livro. Theo é Deus, né? A ideia é essa. Ele é escrito por uma cientista política francesa, e o livro, em princípio, se destinaria para jovens, porque eu acho que adulto tem que ler aquilo sim. Ele é uma viagem no mundo das religiões aí atuais, e ela engendra uma história que um menino está lá no terminal e a tia dele promove uma viagem dele para o mundo das religiões. Então ele viaja pelas principais religiões do mundo. Vou dar exemplo, vem para a Bahia, vê as afro, vai para a América do Norte, vê as religiões de base protestante, clássicas, as clássicas lá da modernidade, tipo presbiteriano, tipo adventista, essas coisas. Vai para o Oriente Médio, um dos capítulos mais bonitos desse livro, que é um debate que é engendrado ali no livro entre um rabino, um padre católico e como é que chama? Um sheik islâmico. É um embate entre os três dirigentes religiosos. É um papo entre eles e o menino escutando. E a menina, ela construiu o Theo, que é o adolescente que viaja, ela construiu o Theo com uma consciência crítica. O Theo é a consciência crítica. Porque ela fala assim, eles lá debatendo, o menino entrava. A religião católica prega isso, mas faz isso. Ele apontava o dedo na ferida, ele aponta no livro as contradições. Vocês no mundo islâmico dizem isso, mas fazem isso. Então ele botou o dedo na ferida da turma. É um dos capítulos mais interessantes, é esse, que são as três principais religiões do mundo. Tá? Capítulo sobre Índia, você perceber. Você tem mais de 150 religiões na Índia, sendo que 8 grandes religiões. Você imagina a dificuldade disso tudo. Agora, o que eu temo, primeiro que eu acho que eu temo muito o mercado religioso. Nós estamos vivendo um mundo de mercado religioso. É o que eu chamo. Essas religiões eletrônicas, para mim, é um tremendo supermercado religioso. Tem gente para tudo quanto é gosto. Quando eu ando lá na cidade, uma semana
não tem nada na quadra, de repente tem um templo novo lá, não sei que negócio que eu nunca ouvi falar, quer dizer, então você tem um momento em que está tendo uma demanda, talvez até por isso que eu digo, eu não sei se o mundo está se reencantando, mas o Weber escreveu dizendo que o mundo vai desencantando, né? O mundo capitalista vai, no fundo, laicizando e desencantando. Eu acho que as pessoas hoje estão, de um certo sentido, descrentes de determinadas coisas, inclusive da política, tá? E aí elas vão procurar formas de se reencantar com a religião. Só que eu não acho que não dá mais para ser reencantamento com forças sobrenaturais lá do tempo da pré-história, do tempo da antiguidade, porque não dá, o mundo é outro hoje. Então você está o tempo inteiro, ou aqui e agora, o mercado, sobretudo, te chamando aqui para a terra e baixando você aqui na terra mesmo. Então, o custo de vida, a sobrevivência, tudo isso chama você para a terra. Então, as pessoas vão atrás disso agora. Isto é delicado quando você me coloca juntando com esse tema aqui, porque isso está dando margem a reacentuar certos machismos, certas homofobias, você está entendendo? Isso está perigoso. Eu acho perigoso isso. Você imagina um daqueles candidatos lá para o presidente da República, homofóbico lá, presidente da República, o que acontecia? Porque você pode reparar, aquele pastor liberal, o que ele fazia? Ou privatizar tudo e estatizava a vida privada. Tá? Quer dizer, ele queria interferir em coisas da vida privada, que é direito seu, individual, quer ser homossexual vai ser, quer ser lésbica vai ser, tá? E ele queria interferir nisso, proibindo aí as uniões sexuais. O Fidel então diz pior, primeiro ele se contradiz. Imagina que é uma minoria. Você lembra desse debate? Não sei se vocês assistiram. É uma minoria, isso. Imagina esse negócio de união e Estado. Depois ele se contradiz, ele diz, se passar uma lei dessa vai sair 100 milhões de pessoas do armário. Que diabo de minoria é essa? Ele mesmo se contradiz, porque que minoria, entendeu? Quer dizer, mas eles faziam colocações que eram interferência naquilo que é a esfera privada. E privatizava a economia, mas em compensação dizia que ele queria estatizar a vida privada das relações afetivas, sexuais das pessoas, você está entendendo? Você imagina o cara ditar isso aqui, que vira? Isso é ditadura. Isso aí é fascismo, tá? Você não pode, nós não temos religião oficial. É para ter acabado com ela, com a República, mas eu acho que tem investidas que, se dependesse de determinados grupos, nós voltaríamos a ter religião oficial. Eu só não sei como que sairia da briga os católicos com os evangélicos, porque a briga é essa. Quando eles botaram ensino religioso nas escolas, o lobby que fez no Congresso a botar ensino religioso nas escolas foi a CNBB e a Organização dos Evangélicos, você está entendendo? Nisso eles se uniram para enfiar ensino religioso na escola, coisa que é complicada. E, aliás, criaram uma lei mais maluca do mundo, porque é obrigado a ter ensino religioso e o aluno não é obrigado a fazer. E eles queriam mais. Na originalidade da lei, eles queriam que o Estado pagasse padre, pastor, não sei o que lá, para ministrar os cursos lá. Pagasse! Aí foi o breque que aconteceu no Congresso, não. Quer ir lá, dar aula, vai. Aquela confissão religiosa vai lá e dá aula para os meninos que quiserem fazer. Agora, não o Estado pagar isso, que eu vou privilegiar determinadas religiões e não vou privilegiar outras. Quem sairia perdendo nisso? Com certeza as afro-ameríndias ia sair perdendo por causa do preconceito que tem. Entendeu? Então, eu acho que, por isso que eu digo que é perigoso você pensar que nós vamos partir para um Estado confessional. Nós não somos Estado confessional, nós não somos Estado islâmico aqui, não.
E nem de nenhuma religião, porque a única forma de garantir o direito de todo mundo nas suas diversidades é ser um Estado laico. Tá? Por isso que eu digo para você, mexer com as religiões depende, porque tem religiões que são absolutamente tolerantes com as diferenças. Por isso que eu citei esse livro, para você ver, que é muito fascinante, para você ver onde que essas religiões pegam, há religiões totalmente tolerantes aí com a diversidade, entendeu? E também nenhuma religião é homogênea. Portanto, se você pegar o catolicismo, vai de A a Z. Pegar o judaísmo de A a Z, tem N diferenças internas. Então, depende. O que não entra na minha cabeça é como é que uma coisa chamada religião, que seria uma visão de mundo da criação, consegue, que é, portanto, uma coisa que seria uma coisa bonita, consegue ser intolerante e alimentar o ódio. A história da humanidade está de cabo a rabo com exemplos de ódios alimentados por